Henker que vive duas vezes. Capítulo 372. Skywings, 10. Capítulo 372 Asas do Céu, 10. O corpo de Toai se dividiu em pequenos pedaços, que foram sugados pelo Hui Beng. Novas letras apareceram ao lado do nome de Astreias. Toi. O rosto de Simo se contraiu com a visão. Para o RK. Simo nem teve a chance de se aproximar de Toai e foi rechaçado por um ataque lançado em suas têmporas. Ó céus! Como pode um deus que esteve em tantos campos de batalha se distrair? À distância, Galliard preparou uma flecha com uma risada. Ele estava impedindo Simo de alcançar Yon-Woo e Toai. Mas não pôde deixar de rir do fato de que Yon-Woo não precisava de sua ajuda. No entanto, ele estava se divertindo muito zombando de um ser divino. Quando mais ele teria a chance de experimentar tal entretenimento? Isso só foi possível com a ajuda de Bran, que já havia sido um ser divino. Mas agora tinha certeza de que a distância entre os seres divinos e os mortais era menor do que parecia. Claro, há uma grande diferença entre essas batatas fritas e deuses famosos. Galliard pensou na verdadeira forma de Bran, que ele viu com seus olhos de fada quando se conheceram pela primeira vez. Swoosh. Ele soltou a corda do arco e dezenas de raios de luz se condensaram para se tornarem uma única flecha de luz que perfurou o espaço. Bum! Simo tentou evitá-lo, mas o recurso de rastreamento embutido na flecha fez com que ela virasse e o seguisse aonde quer que fosse. Ele foi empurrado para trás passo a passo. De repente, algo bateu nele por trás e ele tossiu sangue com o impacto. Quando ele virou a cabeça para ver o que era, viu Lan com uma expressão dura no rosto. Apóstolo. Foi a última palavra que Simo murmurou antes que a escuridão saísse da lança de Lan e o engolisse. O artefato sagrado que Hades concedeu a ela, em Iter, era famoso por engolir inimigos na escuridão, e seu poder poderia matar até mesmo um deus. Com isso, o ataque a Myeonbujon, sua primeira batalha, terminou com sucesso. Os quatro corpos que chegaram olharam para a cena à sua frente com expressões vazias. Eles nem conseguiam se lembrar de torcer, sem saber o que pensar de todos os estranhos acontecimentos que ocorreram um após o outro. Então, um deles recuperou os sentidos e finalmente aplaudiu. Uau! Os soldados ao seu redor também voltaram à realidade e comemoraram a vitória. Eles estão realmente mortos, certo? Não é óbvio, eles nem estão respirando. Mas como isso é possível? Não há sinal de ferimentos. Os soldados de Dis Plutão cutucaram e cutucaram os subordinados titãs caídos no chão. Eles estavam olhando para ver se havia algum sobrevivente, mas é claro, não conseguiram encontrar nenhum que ainda respirasse. Yon-Woo fez algo que eles não tinham experiência ou conhecimento para explicar. Mesmo que ele usasse um poder, o que ele realizou ainda era inacreditável. Assim como as coisas que os seres divinos faziam. Tinha que ser uma habilidade divina, não um poder. No entanto, como Yon-Woo era mortal, isso também não fazia sentido. Era inevitável que eles ficassem confusos. Até Lan ficou perplexo. Ela viveu muito mais tempo do que a maioria dos mortais enquanto servia a Hades, mas nunca tinha visto nada parecido antes. Hades não teve prazer em revelar suas habilidades ou força divina, e seu corpo ficou sobrecarregado com a perda de territórios mais sagrados. Mas um jogador comum exibiu esse tipo de força. Quando ele abriu sua asa, ele era um ser diferente. Era como se 666 deuses e demônios tivessem descido. Não, foi mais como se um conceito fundamental tivesse aparecido. Ela ainda conseguia imaginar a cena chocante quando fechou os olhos. Mesmo agora, ela não sabia se a pessoa que estava acima do altar à sua frente era Yon-Woo ou outra pessoa. Vou acender o fogo agora. Só então, Yon-Woo falou. Lan voltou à realidade e assentiu. Acender a tocha era mais importante do que satisfazer sua curiosidade sobre Yon-Woo. Yon-Woo colocou uma tocha acesa no braseiro de cobre. A chama parecia comum, mas era o fogo sagrado que apareceu quando o universo foi criado. Os irmãos Ciclope conseguiram extraí-lo da pedra da alma. Uau! O esfarrapado braseiro de cobre sentiu o gosto do fogo pela primeira vez em muito tempo. O brilho das chamas repeliu instantaneamente a escuridão do templo. O poder sagrado girou e afugentou os vestígios restantes dos titãs. No processo, os cadáveres dos subordinados titãs se transformaram em chamas crepitantes. A luz se concentrou no telhado do Myeonbujon e todo o território sagrado ficou mais brilhante. Como se o sol tivesse nascido exclusivamente para isso. Eles agora podiam ver claramente as condições degradadas do território sagrado. Mas para eles a visão ainda parecia sagrada e milagrosa. A luz ficou cada vez maior até que uma coluna disparou para o céu. Lan podia sentir o poder de Hades dentro dela despertar e crescer. Hades provavelmente estava experimentando a mesma coisa em uma extensão muito maior. Só mais alguns. Lan cerrou os punhos. Ela podia ver uma oportunidade de virar a maré. Se pudermos acender apenas mais algumas tochas. Ela apertou ainda mais sua lança. Teremos as escadas para o Olimpo. Naquela noite, 3 colunas de luz dispararam no céu do Tártaro. Antes mesmo que os titãs e gigantes pudessem piscar, eles perderam 3 dos territórios sagrados de Hades. Myeonbujon, Jicheonjon e Lwangyeon. Graças à contribuição de Yon-Woo, Dis Pluto conseguiu recuperar mais terras do que o planejado originalmente. As colunas de luz dos braseiros acesos iluminaram o Tártaro, e os 4 corpos puderam retornar pela primeira vez com passos confiantes ao templo do rei do submundo.
O nome de Yon-woo nunca saiu da boca dos soldados. Caim, Caim, eles cantavam enquanto marchavam para frente, sentindo-se revitalizados a cada grito. No entanto, Yon-woo se sentiu extremamente desconfortável com isso. Young, você é um ídolo total. Que tal fazermos bastões de luz para seus fãs enquanto estamos aqui? O relógio de bolso tremeu com uma risada travessa. Jeong-woo sabia que Yon-woo odiava ser escolhido assim. Yon-woo queria agarrar Jeong-woo pelo colarinho e dar um soco no rosto dele. Mas em vez disso, ele olhou para as pessoas cantando seu nome apaixonadamente e sorriu ironicamente. Ele sabia por que eles estavam tão entusiasmados. A única vez que realmente abri minha asa foi em Ji-cheon-jong. Embora fosse apenas uma asa, tantos poderes estavam ligados a ela que foi preciso muito esforço de Yon-woo para espalhá-la. Ele só abriu uma vez e, no resto do tempo, lutou apenas com suas próprias forças. Como seu corpo dracônico divino demoníaco também era destrutivo, ele ainda era capaz de fazer a diferença. Não posso usá-lo com frequência. Yon-woo esfregou o local onde estava sua asa esquerda, murmurando para si mesmo. Ele só poderia usá-lo por cerca de 20 segundos, no máximo. A habilidade estava incompleta e ainda em seus estágios iniciais. Ele poderia chegar a 30 segundos se melhorasse um pouco. Mas precisaria de um dia inteiro ou mais para se acalmar. O problema é se posso adicionar outra ala. A direita com a categoria de guerra ainda estava sendo preparada. O agrupamento estava demorando um pouco. Mas quando ele terminasse não haveria muito o que fazer. Contudo, quão eficiente seria a direita se a esquerda por si só já sobrecarregasse o seu corpo a este ponto? O tempo de uso diminuirá e o tempo de resfriamento aumentará. Foi útil para pular uma batalha desnecessária e ir direto para matar um deus. Mas havia muitas restrições nisso. Ele precisava melhorar um pouco mais. Há algo que eu possa fazer? Yon-woo ergueu a cabeça e viu as colunas de luz conectando a terra e o céu do Tártaro. Se mais desses aparecerem, o caminho cortado para o Olimpo se abrirá novamente, certo? Yon-woo lembrou-se de uma das experiências de Jeong-woo. A cerimônia Feng Shan durante a qual um altar foi construído para conectar a terra e o céu e convidar o deus que eles serviam para o mundo inferior. Foi uma espécie de atalho criado depois que Alforone cortou o acesso ao 77º andar e acima do resto da torre. Alforone trouxe muitas mudanças ao ecossistema da torre, e Feng Shan foi um método de conectar os mundos celestial e inferior. O exército do diabo foi capaz de imitar os Elohim e conseguiu despertar a força dos irmãos do grande sábio, os 7 grandes lordes demônios. Graças a isso, o poder do exército do diabo na torre foi grandemente aumentado. As tochas foram as principais ferramentas em uma cerimônia que criou uma ponte que puxou o Olimpo para mais perto e ao mesmo tempo elevou o Tártaro em direção ao Olimpo. Como um farol ou talvez um sinal de fogo. Os titãs e gigantes assumiram o controle dos territórios sagrados de Hades para cortar a conexão com o Olimpo e isolá-lo. Agora que os territórios foram recuperados, o Olimpo provavelmente se prepararia para descer ao Tártaro para ajudar. Mas não sei se isso é bom ou ruim para mim. Um Deus não revelado, 1. Olha para você. Um Deus não revelado, 2. Olha para sua asa com olhos chocados. Um Deus não revelado, 3. Discute sua pulseira com outro Deus não revelado, 4. Yon-woo podia sentir os olhares penetrantes sobre ele, e havia olhares igualmente descontentes de um dos 4 corpos. O grupo de Panete não tentou brigar com ele depois de ver seu poder esmagador. Mas seus olhos estavam cheios de inveja e raiva. Yon-woo sabia que eles estavam esperando pela oportunidade. Ele teria que ser um tolo para não perceber isso pelos olhares intensos dos deuses do Olimpo. Depois que sua asa da morte apareceu, os olhos dos 4 olímpicos ficaram mais aguçados. Mas não foi completamente inesperado, considerando o quanto Poseidon desaprovava que ele usasse o poder do Rei Negro. Eles provavelmente pensam que precisam me impedir de abrir minhas asas. O grupo de Panete provavelmente está frustrado com as insistências de Poseidon. Quanto mais colunas de luz apareciam, menor se tornava a distância entre o Olimpo e o Tártaro. A bênção de Poseidon para o grupo de Panete provavelmente também estava se tornando mais forte. Então esta é minha chance. Yon-woo acreditava que o grupo de Panete o atacaria durante a próxima batalha. Na verdade, ele ficou surpreso por Poseidon ter esperado tanto tempo com aquele temperamento dele. Além disso, o partido de Panete tinha perdido muitos dos seus apoiantes graças a este evento, pelo que ficaram compreensivelmente enfurecidos. Da perspectiva de Yon-woo, não foi nada ruim. Ele estava planejando se livrar desses incômodos de qualquer maneira, mas hesitou por causa dos olhares sobre ele. Se ele pudesse usar o caos da batalha a seu favor, não seria nada difícil. Provavelmente era o que eles estavam pensando também. A próxima batalha seria mais difícil do que qualquer uma das anteriores. Assim que Yon-woo concluiu isso, alguém gritou de repente: Lan, as forças titãs estão se aproximando. Parece que eles enviaram uma unidade para nos perseguir. O que? Lan franziu a testa. Mas isso não foi uma surpresa. Os inimigos haviam perdido 3 de seus postos em uma única noite, então usariam qualquer meio para recuperá-los. Todos, fiquem em posição. Ao seu comando, os 4 corpos se moveram em perfeita ordem, com determinação em seus rostos. Eles ainda não haviam conseguido muito em batalha, mas hoje mostrariam o poder de Dis Plutão, que era considerado a força militar mais forte do Olimpo. Claque, claque, enquanto montavam seus escudos e formavam uma falange, Panete olhou para a janela de missão que apareceu à sua frente.
Missão repentina, assassinato. Descrição. 4 dos olimpianos, Poseidon, Deméter, Hestia e Hera, sentem uma grande ameaça do jogador, que está tentando herdar o poder do Rei Negro. Depois de decidirem que o jogador causou desordem na torre, eles desejam se livrar dele. Você está recebendo uma bênção que equivale à de um apóstolo de Poseidon, Deméter, Hestia e Hera. Sua aura convocará tempestades como Poseidon, provocará terremotos como Deméter, queimará o mundo como Hestia e se tornará tão nítida quanto a de Hera. Este é o poder divino que você e sua tribo desejam há tanto tempo. Com este poder, elimine o jogador na confusão da batalha. Todas as bênçãos concedidas se tornarão inteiramente suas. Condição: assassinato do jogador. Limite de tempo. Recompensas: 1. Bênção e graça do Olimpo. 2. Concessão de transcendência. Panete cerrou os punhos. Os deuses lhe deram uma missão em vez de um simples comando. A recompensa, concessão de transcendência, se destacou para ela. O poder de recuperar o nível divino que seus ancestrais haviam perdido estava bem na sua frente. Ela teve que usar todos os meios para reivindicá-lo. Enquanto isso, ao mesmo tempo, Yon-Wu também recebeu uma missão que estava em oposição direta à de Panete. Missão repentina, sobrevivência. Descrição: 4 deuses não revelados no Olimpo estão atacando você. Sobreviver. Condição: sobrevivência. Limite de tempo. Recompensas: 1. Bênção e graça do Olimpo. 2. Concessão de transcendência.